Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 17 de maio de 2022. Os capítulos iniciais são primeiro livro de Samuel, capítulo 20 e capítulo 21. Sou Mateus Ramos Pro. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. A amizade entre Davi e Jonatas. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda. Não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por quê? Pois meu pai me ocultaria isso. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo: Não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim, está bem. Então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava, de fato, determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se, por acaso, teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram. Jonatas faz aliança com Davi. Versículo 12. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu tu mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não tu fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim,
fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vinga o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia, descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: Vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, trazei-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto a aquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, não lhe disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: porque não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje. Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: Peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora ache mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Saul irado contra Jonatas. Versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Para que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Jonatas despede-se de Davi, versículo 35. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: Corre a buscar as flechas que eu atirar.
Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: Não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: Apresse-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: Anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja paz para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia-lhe outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia, por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-ma. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles
em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? João, capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 18. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus, o bom pastor. Capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, mas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso
o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho uma autoridade para a entregar e também para a reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Salmos, capítulo 113 e capítulo 114. Salmos 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! As maravilhas do Êxodo, capítulo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Provérbios, capítulo 15, versículos 15 ao 17. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e, com ele, o ódio. E aí, o que você achou desse episódio de hoje? Comenta aí. Deixa de comentar não. Lash Ler.